texto, para mim, fala de uma maneira muito clara, não só das três partes distintas do homem: espírito, alma e corpo, mas naquele apelo à santificação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de uma santificação completa. Ele fala sobre santificar o ser inteiro, integral. E diz: e o Deus da paz vos santifique em tudo, diz uma versão. Uma outra diz: vos santifique completamente. Uma outra diz: Ele santifique o vosso ser inteiro. Eu acredito que isso nos está apresentando uma visão de santificação integral. Daí ele diz assim: e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Além dessas três dimensões, que muitas vezes não entendemos como a obra de Deus alcança cada parte do homem, nós também muitas vezes não temos conseguido entender as etapas do plano e do projeto de Deus de santificação. O texto inicial que nós lemos começa dizendo o seguinte: aos santificados em Cristo Jesus. A conjugação está no passado, no pretérito. Já aconteceu. Quantos aqui podem testemunhar que foram santificados? Paulo escreve em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, e ele fala do que alguns de nós fomos. Ele fala das práticas de pecados onde vivemos. Ele diz: tais fostes alguns de vós. Ele diz: mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do vosso Deus. Fostes santificados. Já aconteceu. E Paulo está dizendo: aos santificados. Agora, essa turma que ele diz que já foi, ele diz: chamados para ser santos. Ele não está apenas dizendo chamados para preservar o que já receberam, mas ele está falando, querido, de um processo agora de crescimento. Quando a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus, significa que ninguém começou vivendo a plenitude do que é Cristo. Quando Paulo diz aos Gálatas: meus filhinhos, Gálatas 4,19, porque de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ele fala de uma formação da pessoa de Jesus em nós. Ele não está dizendo que Jesus entra no nosso coração quando a gente converte, como fosse um menino que nasceu em Belém. E agora, aos poucos, ele vai... Não é esse crescimento. Quando fala de Cristo ser formado, é o caráter de Cristo. É a reprodução da imagem dele, porque isso não é instantâneo. Eu nunca vi um crente converter e instantaneamente se conformar à imagem de Jesus. Isso é um processo. Agora, alguns não entendem o que já aconteceu. E porque não entende, vive debaixo de culpa, de condenação, preso ao seu passado. Irmãos, nós precisamos entender o que é essa santificação inicial. A Bíblia diz ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, Isaías 1,18. Ou como carmesim. Deus diz: eu os tornarei brancos como a neve, brancos como a pura lã. Quando se fala do carmesim e da escarlate, irmão, pensa nas coisas que mais tingiam e sujavam o tecido e era difícil de limpar na época. Hoje, para tentar pensar em algo equivalente, eu fico tentando imaginar o que é derrubar um açaí purinho, daquele lá do Pará, numa camiseta branca. E isso que hoje nós temos todo tipo de detergente, sabão, uma tecnologia de reagentes químicos que eles não tinham na época. Agora Deus está dizendo: ainda que seja como isso, tingiu, manchou, encardiu, Ele está dizendo: não tem nada que eu não possa limpar na sua vida. E muita gente, porque não entende nessa obra do início, vive preso num lugar de culpa. Agora, tem gente tentando tirar as pessoas de um extremo, que é esse lugar de culpa, de não entender a santificação, e estão tentando vender uma imagem de que tudo já aconteceu. Irmão, uma coisa é aquilo que Deus determinou no plano espiritual, a outra é a apropriação disso na nossa vida. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Irmão, esse assunto de redenção está liquidado antes do homem existir. O homem nem tinha sido criado, ainda não tinha nem pecado, Deus já planejou tudo. No plano espiritual está tudo pronto. Agora, significa que todo homem está salvo? Não. Deus proveu para todo mundo. Cada um vai ter que se posicionar e se apropriar daquilo para si. Nós não podemos confundir esse algo feito do lado de lá, como se instantaneamente já tivesse materializado do lado de cá. Agora, alguns começam a falar da santificação inicial, dizendo: não, tudo que tinha que acontecer, já aconteceu nesse dia. Não é o que minha Bíblia diz. Ela diz que nós vamos ser transformados de glória em glória. É progressivo. Tem mais glória para frente do que o que experimentamos até agora. Então, quando Paulo diz santificados em Cristo, algo poderoso aconteceu, mas chamado para ser. Há um desenvolvimento de santidade daqui para frente.